Salve, salve! Questão bem interessante, vamos entender aqui o comportamento dessa questão. Olha só, em uma caixa há cartões. Em cada um desses cartões está escrito um múltiplo de 4, compreendido entre, veja, ó, múltiplo de 4 compreendido entre 22 e 82. Então, quer dizer que a gente está falando aqui sobre uma PA. Então, ó, 22. Não é isso, ó. Se é múltiplo de 4, 22 mais 4, 26 mais 4, 30. Só que veja o seguinte, isso se 22 fosse múltiplo de 4, concorda? Então, quando ele fala isso, então quer dizer que a gente precisa do primeiro número aqui que seja múltiplo de 4. Ou seja, qual é o múltiplo de 4 aqui? 24. Então, o primeiro múltiplo de 4 é 24. Então, vai ser 24, 28, 32, e aí, ó, 82 não é múltiplo de 4, não é isso? 82 não é múltiplo de 4, mas 80 sim é múltiplo de 4. Então, quer dizer que é de 24 até 84. Professor, eu posso escrever todos esses números? Pode, mas aqui também o seguinte, ó, lembra que a gente tem aqui A1, a gente tem a razão, que é 4, e aqui a gente tem o quê? O AN. A gente pode trabalhar aqui com o termo geral da PA. Então, logo, o que a gente sabe aqui do termo geral? Que AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, esse é o termo geral. Certo, beleza. Então, ó, usando esse termo geral aqui, a gente descobre quantos são esses múltiplos aqui, o total desses múltiplos, ó. Então, logo, o que acontece aqui? O AN, a gente já sabe o valor, então vamos substituir. É 80 igual 24 mais N, a gente não sabe, menos 1 vezes a razão, que é 4. Logo, a gente pode jogar esse 24 para cá, lembrando que aqui a gente tem que aplicar a distributiva, ó. Então, veja, ó, que os dois, né, multiplicando aqui, e aí, o que a gente vai obter? Né, igual 4n mais 4. Aqui, subtraindo, então, 80 menos 20, 60, menos 4, 56. Jogando para cá, vai ficar menos, opa, menos não, né? Aqui é que é menos, né? Então, ó, menos, jogando para cá vai ficar mais. Então, ó, que é igual a 4n. Daí, o que a gente sabe aqui, ó? Que 60 igual a 4n. Então, dessa relação aqui, a gente descobre que n vai ser quanto? Ó, 60 dividido por 4. Então, ó, daqui a gente acha que n, opa, é igual a 15. N igual a 15, dividindo 60 por 4, a gente obtém aqui, ó, 15. Opa, então a gente sabe que são 15 números aí, que múltiplos, né, de 4 entre 22 e 82. Perfeito? Beleza. Agora, ó, não há cartões com o mesmo número escrito e a quantidade de cartões é o maior possível. Se forem retirados dessa caixa, todos, ó, retirados, né, que estão escritos um múltiplo de 6 menor que 60, ó, múltiplo de 6 menor que 60. Veja o seguinte, o que a gente está dizendo aqui, ó, que tem que ser um múltiplo comum a 4 e a 6, ou seja, esse múltiplo de 6 ele também é múltiplo de 4, ok? Então, o múltiplo de 6 aqui também é múltiplo de 4. Então, veja o seguinte, qual é o primeiro número aqui, ó? O 24. Veja que o 24, então a gente tem uma outra PA aqui, ó. O 24 é múltiplo, né, de 4 e também é múltiplo de 6. Então veja o seguinte, né? Só que o que acontece? A gente precisa dos múltiplos comuns. Então, ó, de 4 e 6, 4 e 6. Como que a gente descobre aqui os múltiplos comuns entre 4 e 6? Então, ó, MEMC. Então, a gente precisa do MEMC de 4 e 6. Então, por 2, que vai dar 2, vai dar 3. Por 2 é 1, por 3, então 1 e 1. Logo, ó, 3, 2, 6, 6 vezes 2, 12. É claro que a gente pode calcular isso aqui de forma diferente, é só multiplicar. 4
vezes 6, ou seja, 4 vezes 6 é 24. Porém, qual é o múltiplo comum entre 4 e 6? O 2. Então, a gente pode pegar isso aqui e dividir isso aqui por 2. Quando a gente divide isso aqui por 2, a gente vai obter quanto aqui? Ó, 12. Então, a divisão aqui por 2, a gente vai obter 12, ou seja, o mesmo, ó, veja que o mesmo resultado, né, que a gente obteve lá. Então, a gente pode fazer dessa forma mais rápida. Então, quer dizer o seguinte, que de 12 em 12, então 24, 36, dá até para fazer escrito aqui, concorda? Ó, 36 com mais 12, 48. 48 com mais 12, 60. 40, 60. Só que veja que ele quer o quê? Menores que 60. Ah, então 60 aqui tá fora, porque são só os menores que 60. Então, esse 60 não vou considerar. Então, quantos são aqui, ó, menores do que 60? São 3 números. Então, logo, o que a gente passa a ter? A gente tinha um total que era 15. Então, ó, era 15 no total, e a gente vai excluir, que a gente vai tirar dentre esses 15 aqui, aqueles que também são múltiplos de 6, que é comum. Então, menos 6. Ou, menos 6 não, menos 3, né? Desculpe aí, ó, menos 3, que é 24, 36 e 48, ou seja, menos 3. Então, a gente tem aqui quanto? 12, ó. Então, quer dizer o seguinte, ó, a quantidade que a gente está falando, 12. Isso aparece onde? Na alternativa A. Professor, mas se fosse uma sequência maior aqui, né, em relação a essa PA, a gente também poderia calcular isso aqui usando a PA. Veja, ó, a mesma relação ali do termo geral, não é isso? Ó? O que a gente conhece aqui? A gente conhece essa relação do termo geral. Então, a gente poderia usar isso aqui, ó. Lembrando que o AN aqui é o 48, então, ó, 48. O A1 o 24, o primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. E a razão aqui agora é 12. Então, a gente poderia também usar isso aqui para descobrir, né? Aqui, ó, que a gente achou aqui o quê? Que são 3 elementos, porque a gente escreveu. Não é isso? A gente fez a escrita aqui, ó, 3 elementos. Sim, só que se a gente joga para cá, o que acontece? Ó, vai ficar 48 menos 24 mais n vezes 12 dá 12n, menos 1 vezes 12 é 12. Perfeito? Ok? Ah, professor, posso subtrair aqui? Não posso? Pode. Se você também quer jogar logo tudo, você pode jogar, ó, vai ficar 48 mais 12 menos 24 é igual a 12n. Também pode ser dessa forma, ó. Aí aqui vai ficar 60. 60 menos 24, então, né, 60 menos 24 vai ficar o que aqui? Né, 36. Então, 36 é igual a 12n. Logo, n vai ser quanto? 36 dividido por 12. Então, n é igual a 3. Ó. Então, veja que a gente descobre aqui, ó, os mesmos 3 elementos também aí, utilizando novamente. Então, se fosse uma sequência grande, né, que não fosse possível escrever, a gente usaria novamente a fórmula. Perfeito? Beleza? Ok, isso aí. Show de bola. Sucesso!